Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, os versículos 25 e 26. Assim está escrito: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui estamos diante de uma palavra quando Barnabé soube da conversão de Saulo e que ele enfrentava certamente alguma dificuldade por parte dos irmãos, porque tinham bem vivo na mente o procedimento e a violência com que ele agia para com os cristãos, mas que agora ele estava lá em Damasco, ele estava pregando. O Senhor Jesus o encontrou, salvou, libertou e ele estava pregando. Barnabé, como sempre, aquele homem de Deus com uma sensibilidade espiritual muito profunda, entendeu ser necessário ir ao encontro de Saulo, porque ninguém ousava se ajuntar a ele com medo. Mas Barnabé, dirigido pelo Espírito de Deus, foi até Damasco e procurou por Saulo. Tanto é que ele procurou, porque diz-nos aqui, e partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o, significa que ele foi então procurá-lo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Aquele homem que era independente, era violento, era dono de si, agora estava sendo conduzido por Barnabé para trilhar os primeiros passos na fé e dar seguimento. Barnabé foi um instrumento que Deus usou para se juntar a Saulo, trazê-lo para si e, junto com Saulo, formar uma parceria por Deus, escolhida por Deus, e uma parceria que deu muito certo, muitos resultados, porque Barnabé o trouxe para Antioquia e tanto Barnabé quanto Saulo se ocupavam de ensinar naquela igreja. Como Barnabé tinha a credibilidade no seu testemunho diante daquele povo e diante daquela igreja, quando ele traz Saulo diante de si, Saulo recebe daquele povo o voto de confiança pela credibilidade de Barnabé junto àquele grupo de irmãos. E a partir dali, as coisas começam a se estabelecer da melhor forma, e Saulo agora já não é mais um estranho, já não é alguém temível, mas é um irmão na fé que está trabalhando na obra do Senhor. Então observe, partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu a Antioquia. E sucedeu que durante um ano, se reuniram naquela igreja e e ensinaram muita gente. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de participar na igreja que estava em Antioquia sobre aqueles ensinamentos que eram transmitidos tanto por Barnabé quanto por Saulo. E os ensinamentos eram tão sérios, tão profundos e tão cristocêntricos que levava as pessoas a ouvir o ensino e praticá-lo, e praticando-o, as pessoas à volta daquela comunidade, daqueles irmãos de fé, começaram a identificar o proceder deles, o andar, o falar, o agir, o relacionamento, e logo identificaram eles como cristãos.
E diz aqui: e os discípulos foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que era cristão? Parecido com Cristo. Olhava um, parecia Cristo. Olhava outro, parecia Cristo. Olhava outro, parecia Cristo. Então foram chamados cristãos. A mesma coisa que aconteceu com Pedro e João, quando eles foram presos e as autoridades os chamaram, e eles, de maneira intrépida, começaram a dar testemunho do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A maneira de falar, a maneira de agir era semelhante a Jesus. Então, em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, nós vamos, dentro deste texto, meditar sobre 4 coisas que constituem um cristão. Não são as únicas, existem muitas coisas que podemos listar na palavra de Deus, mas vamos nos ater a pelo menos 4 coisas que, quando encontrarmos isto numa pessoa, vai identificá-lo como um cristão, como alguém parecido com Cristo, como alguém que segue a Cristo, como alguém que obedece a Cristo, como alguém que serve a Cristo. E este deve ser, sim, o objetivo da nossa vida, porque Jesus marca profundamente a nossa vida, não a vida interior, mas também como a vida exterior, o nosso testemunho diante das pessoas, o nosso comportamento, o relacionamento, as palavras, tudo o que fazemos e a maneira como nos apresentamos diante das pessoas deve identificar diante delas que nós servimos a Cristo e que somos, então, parecidos com Ele, semelhantes ao Senhor Jesus. Paulo viveu de tal maneira que ele se tornou um imitador nato do Senhor Jesus. Tudo na vida dele respirava Cristo. E quando ele aconselhava as pessoas, ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho imitado a Cristo. Então vocês, ao olhar a mim e a maneira como eu me conduzo, vocês poderão imitar, porque vocês estarão imitando não a mim, mas ao Cristo a quem eu imito. Então veja, a relação era tão profunda com Cristo que ele se tornou um exemplo, um modelo de um verdadeiro cristão e de que os demais deveriam olhar nele. Por quê? Porque se fala imitador de Cristo, o Senhor está na glória, glorificado. Mas e na terra? Na terra ele tem aqueles que ele salvou e que o servem e que o imitam. Então este é um exemplo mais perto de nós. É quando tem alguém no nosso meio que serve a Cristo de corpo, de espírito, alma e corpo. Está totalmente integrado no Senhor Jesus Cristo. Então a maneira como vive, como se relaciona, como fala, como age, é a maneira como ele representa o Senhor Jesus. Houve um homem, Sundar Singh, um missionário, um instrumento nas mãos de Deus, que saiu pregando mundo afora e chegava nos lugares, ele passava e conversava com as pessoas e as pessoas sentiam poderosamente a presença de Jesus na vida daquele servo. E quando alguém perguntava, ele dizia: ontem Jesus esteve conosco. Jesus passou por aqui. Ele esteve conosco ontem. Foi aquele servo de Deus, identificado tão profundamente com Jesus, que as pessoas, ao invés de dizer Sundar Singh passou por aqui, eles diziam: não, Jesus passou por aqui. Porque a identificação dele era tão profunda que, ao invés das pessoas encontrar ele, as pessoas viam Jesus.
Esta também deve ser o mesmo propósito nosso, que as pessoas, ao olhar para nós, eles vejam Cristo em nós. Cristo em nós. E muitas das vezes nós queremos que as pessoas nos vejam e elas não conseguem ver a Cristo. Mas o ensino bíblico é que, a semelhança de João, que eu diminua e que Cristo cresça. Que eu desapareça e que Cristo apareça na minha vida. Que as pessoas, ao olhar para mim, eles sejam levados a identificar Cristo na minha vida. Que ao olhar para você, ao olhar para cada um de nós, a nossa vida seja de tal forma identificada com o Senhor Jesus, com a sua palavra, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Há um hino da harpa, eu não me lembro agora o número dele, que uma das estrofes diz assim: possa o mundo Cristo em te ver. É esta a condição, como verdadeiro cristão, que nós devemos viver aqui na terra. Que as pessoas, ao olharem para nós, consigam, sem dificuldade, identificar Cristo na nossa vida. Mas vamos atentar, pelo menos aqui, para 4 coisas que constituem um cristão. Como é que um cristão será, que ele será constituído, ele será formado e que podemos identificá-lo? Primeiro, através da fé em Deus, porque é através da fé em Deus que é gerado o cristão. A Escritura nos afirma em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esta fé deve estar fundamentada em Deus. É a fé verdadeira. Tende fé em Deus. O Evangelho proposto por Jesus Cristo, gerador da fé, ele vai gerar a nossa fé em Deus. Então, pela fé é que nós somos levados, então, à salvação. Ela é de graça, mas o meio de recebê-la é por meio da fé. E esta fé é aquela fé em Deus. Então, a fé em Deus gera o cristão. Ele passa a existir a partir do momento em que a fé encontra caminho naquele coração e aquela vida vai sendo moldada, vai sendo transformada pela fé. A semelhança de Barnabé, a semelhança de Saulo, que se transformou em um Paulo, em tantos outros, e dos nossos dias, quantos tem acontecido essas transformações marcantes na vida de pessoas que realmente demonstram ser um cristão. É claro que em Antioquia, quando pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, não era um título honorífico, não era algo belo, aquilo eles faziam com desprezo, mas não importa. Se ser identificado com Jesus, mesmo que seja na condição de desprezo, isso traz-nos regozijo, porque nós estamos sendo identificados com o Cristo vivo e poderoso, que fez tudo por nós e que transformou a nossa vida. Então não importa se as pessoas fazem como um desprezo de nos chamar de cristãos, mas o importante é a vida que nós temos em Cristo. Então, a fé em Deus gera o cristão. E a partir dali, ele passa a crer no Senhor Jesus. Como Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a primeira coisa que constitui o cristão é a fé que ele demonstra em Deus. Esta fé gera o cristão. A segunda coisa que nós encontramos é que, uma vez que a fé veio, a graça manifestou-se, a salvação foi recebida, aquela vida velha que nós vivíamos foi despojada e nós agora recebemos uma nova vida, a vida em Cristo,
Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, esta vida agora que nós recebemos em Jesus é a vida espiritual, a vida cristã, a vida abundante. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2 e o versículo de número 20, ele deixou registrado: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a vida com Deus vai trazer aprovação ao cristão. O cristão só será aprovado se a vida dele estiver identificada com Deus. Como o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É uma vida frutífera, uma vida abençoada. E a vida com Deus é que vai aprovar o cristão. Então, se nós não estamos vivendo a verdadeira vida que Jesus prometeu, vivê-la na presença de Deus, nós não estamos sendo aprovados, nós estamos sendo reprovados. Por isso é que Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele disse: examinai a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos, se não é que já estáis reprovados. Mas ele disse: mas nós não somos reprovados. Por que que ele diz? Porque vive a vida com Deus, esta vida abundante. Então, a vida com Deus aprova o cristão. Se a fé em Deus gera o cristão, a vida com Deus vai aprovar o cristão. Mas o que Jesus disse foi que no mundo eles teriam aflições, que no mundo eles seriam perseguidos. E o próprio Jesus disse: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. E isto eles o farão por causa do meu nome. E quando nós olhamos e observamos na palavra de Deus as aflições pelas quais os cristãos atravessam, estas aflições, elas têm o objetivo de confirmar o verdadeiro cristão. Veja o que Paulo deixou escrito em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 18, está escrito assim, 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Então, no mundo vamos ter aflições, no mundo vamos sofrer, mas diz-nos que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que vai se revelar. Então, as aflições confirmam o cristão diante de Deus. Então, se a fé gera o cristão e se a vida com Deus aprova o cristão, as aflições vão certamente confirmar o cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele passa pelas aflições, pelos sofrimentos, e ele não desiste, porque ele está firmado em Cristo Jesus. Então, são as aflições que nos mantêm firmados e confirmados em Deus. Então, o cristão tem também a confirmação que lhe vem pelas aflições. E por fim, em quarto lugar, nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 14 e o versículo 13, bem conhecido, que diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, a morte vai coroar o cristão. A morte que outrora era o terror, era o pavor, era a angústia, era assustador pensar na morte. Uma vez em Cristo, o cristão já não tem mais medo da morte. A morte é algo que vai levá-lo para
a presença de Deus. Note que o apóstolo Paulo, ao terminar a sua carreira, veja o que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então, Paulo manteve, como cristão, a fé, guardou a fé, combateu o bom combate, quer dizer, viveu com Deus a vida que lhe proporcionou identificá-lo como cristão. Enfrentou as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Não sucumbiu diante das aflições. E quando se viu diante da morte, encarou a morte como aquela que viria para coroar a sua vida, coroar o cristão. A morte traz este sentido para a vida do cristão. Então, dentre estas 4 coisas que constituem um cristão, que pela primeira vez os discípulos foram chamados em Antioquia de cristãos, nós listamos aqui dessas 4 coisas. Primeiro, a fé em Deus gera o cristão. Ele passa a servir a Cristo. Segundo, a vida com Deus, a vida que Jesus prometeu, vida abundante com Deus, aprova o cristão no seu dia a dia. Terceiro, as aflições, os sofrimentos que sobrevêm ao cristão vão confirmá-lo na presença de Deus. E por fim, quando a morte vier e ele for levado, a morte vai coroá-lo. É o que o Senhor Jesus revelou a João na ilha de Patmos, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. E estas obras serão trocadas por uma coroa. Então, na morte, haverá o coroamento do cristão. Coroas que serão preparadas e serão concedidas de acordo com as obras feitas em vida, por meio do corpo. Então, estas vão acompanhar. Então, que eu e você possamos ter na nossa vida estas 4 coisas que constituem um cristão. Que a minha fé, a tua fé, a nossa fé, ela esteja centrada em Deus. Quando a fé é verdadeira, isto prova e gera-nos como cristão. Somos gerados pela fé. Segundo, quando a vida que vivemos aqui é a vida que nos foi oferecida pelo Senhor Jesus Cristo, uma vida com Deus, esta vida vai nos aprovar como cristão. Terceiro, quando enfrentamos aflições, sofrimentos e perseguições, mas mantemos-nos firmados em Cristo, estas aflições vão confirmar-nos como cristão diante do Senhor. E por fim, em 4º lugar, quando a morte vier e formos levados ao descanso, a morte vai coroar a nossa vida e o nosso trabalho realizado aqui em nome e para a glória do Senhor. Mas uma coisa precisa ficar muito claro: eu preciso identificar Cristo na minha vida. As pessoas, ao olhar para mim, ao olhar para você, ao olhar para cada um de nós, eles devem ver Cristo em nós. Hoje, quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, ele está vendo Cristo ou ele está vendo outra coisa estranha? Quem é que eles conseguem enxergar ao olhar para nós? Nós devemos identificar-nos com Cristo, de que as pessoas, ao olhar para nós, não nos enxergue, mas enxergue Cristo em nós, através do nosso olhar, do que falamos, a maneira como nos movimentamos, os relacionamentos, os negócios, em tudo o que vivemos e fazemos, que as pessoas vejam Cristo em nós. Só assim o nosso testemunho
como cristão, será verdadeiro diante de Deus e diante de um mundo que nos rodeia. E que seja este o meu propósito, o teu propósito, o nosso propósito, viver como cristão neste mundo de maneira digna a glorificar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.